Programa Organização e Método. Querida família, seja muito bem-vinda ao nosso encontro semanal. Estamos em uma sequência de episódios que abordam um tema da rotina colaborativa que é o acompanhamento escolar dos estudos dos nossos filhos. E hoje vamos abordar um tema caro para os jovens, a redação do Enem. É um dos componentes mais importantes do Exame Nacional do Ensino Médio. E o nosso objetivo é ajudar tanto os jovens quanto os pais a entenderem melhor esse processo. E também queremos saber de vocês. Seus filhos estão se preparando para o Enem? Os jovens da sua família, da sua igreja? Então, convide-os para assistir com você esse episódio, para conversarem juntos. E também já curte, comente, compartilhe esse vídeo. Enquanto você divulga nosso trabalho por aí, por aqui eu cumprimento a minha parceira, a professora Fernanda Becalha, paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, Kézia. E também o nosso convidado de hoje, o querido professor Werlen Vieira, paz do Senhor, Werlen. Paz do Senhor, irmãs. Mais uma vez aqui conosco, sempre muito bom ter você aqui. Como nós já dissemos em outros episódios, o professor Werlen Vieira atua há 12 anos no ensino médio, trabalha no Colégio Cedtec, na Rede Alternativo, e está diácono na nossa igreja, Portal de Jacaraípe, na Serra, aqui no Espírito Santo. Trabalha orientando os estudantes a escrever uma redação qualificada para o Enem. E essa é uma demanda muito importante, porque a redação representa 1/5 da nota do exame e avalia a capacidade de argumentação, coesão, coerência textual, além do domínio da norma culta da língua portuguesa. Vamos pensar nas orientações práticas neste programa. Professor Werlen, para quem não sabe como começar uma redação para o Enem, há algum documento em que o estudante pode saber por onde começar? Qual a estrutura é orientada para a redação do Enem? Muito bem. Quando nós falamos em redação, hoje, com o excesso de informação que nós temos hoje na internet, o aluno ele fica meio que perdido. Às vezes os professores de algum lugar falou isso, o outro falou o contrário, e ele fala qual o caminho seguir. Às vezes os meus alunos, professor, mas eu ouvi isso do livro, um outro livro falou aquilo. Tem um livro que você fala, esse eu preciso ler? Nós sempre falamos com os nossos alunos, é interessante ele olhar a cartilha do participante. O que é a cartilha do participante? O próprio INEP libera para os alunos uma cartilha que ali ele vai mostrar qual é a estrutura, o que de fato é quem vai corrigir o seu texto, como vai corrigir. Então, mesmo que o professor tenha uma didática diferente, é interessante que nós olhamos essa cartilha, porque ela ali vai orientar ao aluno e ele não vai ter dúvida. A cartilha liberada pelo INEP sempre ali para você ler. Às vezes o aluno não gosta de ler, não gosta de teoria, gosta de escrever, gosta de discutir temas, mas é interessante que ele comece a identificar. Porque eu preciso saber quem é que vai corrigir o meu texto, eu preciso saber como que o meu texto vai ser corrigido, a forma que eles vão corrigir, e eu preciso de algo oficial, por assim dizer. Não estou falando que os professores de vocês estão ensinando com materiais errados, longe disso. Mas nós estamos falando que existe um material que é disponibilizado para você, estudante, que muitas vezes você não sabe. Às vezes eu vejo, eu queria comprar um material, eu queria investir nisso, mas não tenho condições. Mas tem um material ali, de forma gratuita, para que o aluno possa utilizar. Então, hoje, enquanto professor, a instrução que eu posso dar a vocês, nós não vamos trabalhar redação aqui, mas a instrução de material, de caminhos para você estudar. O primeiro caminho é fazer a leitura dia após dia desse material, da cartilha do participante. Então, ao longo dos últimos exames, o tema redação, ele foi se diferenciando, é uma cartilha que se diferencia dos anos anteriores. Por exemplo, eu prestei o vestibular em 98. Se diferencia muito da estrutura da redação dos dias atuais. Por exemplo, naquela ocasião, era sugerido 2 temas e eu poderia escolher um para desenvolver. Ainda é assim? E antes nós tínhamos os vestibulares, Aqui no Espírito Santo nós tínhamos a segunda fase da UFES. E geralmente você fazia o Enem, quando tinha o Enem para fazer, ganhava uma pontuação mínima ali, mas nós tínhamos a segunda fase. Isso. Mas agora não. Agora teve essa modificação.
Antes tinha outros gêneros textuais. Vale lembrar que nós vamos conversar aqui é voltado para o Enem. Se você for fazer USP, UERJ ou outras faculdades, elas ainda permanecem com o seu vestibular. Aqui no Espírito Santo, nós não temos ainda esses vestibulares, nós utilizamos o Enem, no caso do SISU. E ela tem a sua modificação, sim. A partir do momento que o aluno vai compartilhando, nós costumamos a dizer o padrão Enem, né? Aquela redação parece que todo mundo escreve do mesmo jeito. Tem uma mesma estrutura, né? Tem a né? mesma estrutura, mas é porque o INEP acaba liberando as redações que tiraram nota máxima e o aluno acaba se espelhando naquilo ali. Se aquele aluno conseguiu fazendo isso, eu também vou fazer. Então, quando você olha, parece que todo mundo escreve do mesmo jeito. Então, aquela redação, se você olhar a redação de 98, as redações que o próprio INEP disponibiliza também, as redações que tiraram nota máxima, são totalmente diferentes com essas redações de hoje. Ela tem essa mudança, mas não é, né, que a mudança da correção modificou algumas coisas, vai modificando. A gente está falando da era da internet, era de outras informações que também traz essas informações aos alunos. Só para você ter noção, antes se falasse que vai usar um filme, uma série ou um trecho de alguma coisa em uma redação, era algo quase não. Era só literatura, filosofia, sociologia, algo assim. Hoje não. Hoje é aceitável. Por quê? É que está no dia a dia do aluno. É o conhecimento que ele traz. Essa cartilha, Werley, que você comentou para os nossos jovens fazerem a leitura, por ser um documento oficial, aonde que eles têm acesso a essa cartilha? Em qual site? Eles conseguem no site do INEP. O próprio site do INEP, ele libera a cartilha. A cartilha desse ano, ela sai um mês antes do Enem. Mas ele pode olhar as cartilhas dos anos anteriores. E é muito interessante que ele comece a vasculhar, olhar, olha, o que aconteceu lá em 98, ou em 2000, ou em 2020, 2022, para que o aluno entenda outros modelos e como teve essa transformação. Então, esse material, repito, é um material oficial, é muito interessante para que o aluno entenda de fato, porque quando você começa a escrever e você sabe como você está sendo avaliado e quem vai avaliar, é diferente. Né? Que lá eu estou escrevendo, não sei como vai avaliar, quem vai me avaliar, são tantas informações, um fala isso, o outro fala aquilo, você vê isso na internet, às vezes pessoas que nem são formadas dão uma sugestão, às vezes até com boa intenção, mas dá uma sugestão equivocada, do achismo, né? Mas nos vestibulares a gente não pode trabalhar com achismo. Eu sempre falo com os meus alunos que a redação ela também é uma exata, ela precisa ter um aspecto, ela tem uma estrutura. Da mesma forma que a matemática ela tem uma estrutura, e se você fugir, você erra, a redação também ela vai trabalhar isso aí. Então, o método que nós temos é utilizar essa cartilha. É importante lembrar que esse é um concurso. Então, todo concurso, o concurseiro, o candidato, precisa conhecer o edital. Então, a cartilha do INEP é como se fosse o edital da prova de redação, né? Sim. Eu queria perguntar, você falando assim, a respeito da avaliação. Nós estamos aqui, né, somos 3 professores. Quando nós elaboramos uma prova, nós fazemos pensando nas suas respostas possíveis, quase como uma chave de respostas, né? Então, a redação do Enem, ela também busca avaliar uma forma de organização de uma escrita formal e o modo de um desenvolvimento de um tema, de um conteúdo. Então, eu queria saber se nessa cartilha, neste edital, né, por assim dizer, se há critérios, porque fica parecendo às vezes, para quem não conhece a redação, que a redação é um mistério. Então, ela não é um mistério, é isso, Werley? Há critérios, todos eles já estão ali estabelecidos, sabendo o que vai ser avaliado. Então, quem vai fazer a prova do Enem precisa ficar atento, não é isso? Isso. E conhecer quais são esses critérios, então, de avaliação das competências, avaliação dos estudantes, o que está sendo ali avaliado na redação. Perfeito. As pessoas às vezes acreditam que a redação ela é corrigida do modo subjetivo, né? Será que o corretor vai gostar do meu texto? Não, não existe isso. Não é que ele vai gostar do seu texto, ele tem 5 competências que ele vai avaliar. 200 pontos para a sua capacidade gramatical. Se de fato você entende a gramática, aí quem fala, não cai mais gramática no Enem. Cai sim, cai na redação. Você vai ser avaliado ali para ver se você sabe de fato escrever. É por isso que eu falo, às vezes a gente precisa recapitular. O que é uma frase? O que é um período? Né? O vestibular tradicional cobra muito mais isso, mas o Enem não. O Enem que trabalha com habilidades e competências, ele acaba trabalhando muito mais a interpretação. E às vezes o aluno acaba abandonando aquele conteúdo. Mas essa competência, a competência de número 1, ela vai avaliar isso aí. Então, o professor ele vai ter ali uma tabela, uma grade, que ele vai seguir. Mas e quanto ao tema, ele vai ser aceito ou não? O corretor, ele faz um processo seletivo.
Até um ano retrasado, o corretor não fazia a prova. A partir do ano passado, ele começou a fazer a própria prova mesmo. Ele faz uma prova de redação, ele é avaliado para que depois ele possa avaliar. Então, o professor que vai corrigir a sua redação é um professor formado em língua portuguesa, são 2 professores, eles vão avaliar e depois eles fazem a média da sua nota. E não é que a questão, eu vou gostar ou não do texto. Ele vai avaliar o que você escreveu. Se está coerente, mesmo que às vezes seja um pensamento diferente do professor. Mesmo que às vezes a área de pesquisa dele é totalmente diferente, o que ele pensa é totalmente diferente. Mas se você conseguiu defender uma ideia com coerência, coesão, direito ali, usando o repertório sociocultural, tudo, ele precisa ser avaliado. Então é aquela avaliação que a gente fala objetiva. Não é a opinião do professor, mas o que de fato está sendo escrito ali. São 5 competências que nós avaliamos a redação do aluno. Essas 5 competências, o professor não sabe quem é esse aluno, ele não conhece, ele chega para ele ali, né, numa plataforma, e ele vai avaliar. Ele fica um tempo ali, os alunos não gostam que eu falo isso, mas a gente gasta o professor gasta em torno de 4 a 5 minutos para corrigir uma redação. É mesmo? 4 a 5 minutos. Nossa, é eu muito preciso rápido. fazer um curso com vocês, Mas é então. por isso, mas é aquela questão, porque nós temos um padrão ali, tem aquela questão das competências. Então ele já vai olhando, ele já vai buscando o que de fato o aluno precisa compreender. Primeiro, se ele tem uma estrutura dissertativa, se ele não tem, ele vai sendo penalizado. É por isso que a gente fala a questão da letra, a questão da organização, que muitos alunos querem escrever de qualquer jeito, querem fazer rascunho, mas ali você tem que entender que o corretor, ele vai corrigir centenas de redações. Então se ele pega a sua redação, professor, você está falando então que se ele pegar a minha letra feia, não é disso, não é questão de letra feia, mas ele precisa compreender o que você escreveu. Não pode fazer letra de médico. Não tem como fazer, mas tem médicos que têm letras bonitas, eu tenho alunos que vão estudar medicina e têm as letras perfeitas. Estão caprichando, né? Enquanto vão entrar. Enquanto não entrar. Então, sim, eles têm toda uma tabela sendo avaliada, é todo algo muito rígido, por sinal, tem fiscais observando quanto a isso aí. É óbvio que constantemente fala, teve uma incoerência aqui, uma incoerência aqui, você pega a sua redação e entrega a alguém, e alguém dá aquela nota talvez superior, e você acaba ficando triste, mas saiba que a sua nota é um processo rígido, corrigido por 2 professores. Eu falei aqui em tempo curto, mas é porque o professor já tem essa leitura dinâmica, ele já faz a leitura, ele olhou, ele já sabe que já tem um erro ali, ele já vê aquela questão. Por que demora mais na escola? Porque a gente comenta, passa isso, melhora isso. No Enem não, eu só vou corrigir o que está errando, você vai ser penalizado. Espero que vocês estão assistindo não, mas a gente trabalha muito com essa questão. Não tem a intenção, né, de fazer uma devolutiva para o estudante, então realmente é um processo mais objetivo. É mais né, objetivo porque tem milhares de estudantes fazendo essa prova, eu preciso dar esse resultado para não atrapalhar o processo das faculdades, até porque o peso da redação, então ele precisa ser, que demora mais a entregar, porque o objetivo é muito rápido, é por sistema, e a prova de redação ela precisa ser um pouco mais prática. Então, como o Erley disse, tem milhares de estudantes fazendo a prova do Enem e você, jovem que nos assiste, sinta-se um privilegiado de ter um professor da língua portuguesa que trabalha a redação para estar aqui conversando, dando as dicas, nos ensinando. E conhecer essa estrutura da prova, os critérios de avaliação é muito importante. Mas nós também queremos, Erley, entender o que os estudantes não devem fazer para garantir uma boa avaliação. Quais os erros são considerados mais comuns e que devem ser evitados na elaboração da redação do Enem? Quando nós falamos na redação, o que deve ser evitado, o aluno tem muito aquela questão de adivinhar o tema. Quero adivinhar o tema, todo mundo fica eu vou curioso. assistir um seminário, o pastor Judeti falou alguma coisa que aconteceu, vai cair isso, não tem como, Senhor, o Senhor está me mostrando, tem aquela questão. Obviamente, que dera se eu mostrasse ali, mas a intenção, essas vezes, de querer adivinhar o tema, faz que o aluno fuja do tema. Ele fica tão focado naquilo que vai cair tema A. Quando ele chega lá na prova, ele quer de uma maneira ou outra pegar todo aquele conteúdo que ele, de certa forma, aprendeu, né? Fez um esqueleto e jogou ali. Então, critério, aquilo que possa atrapalhar ele é fuga do tema. Às vezes você está ali, estou escrevendo sobre isso, mas eu queria que fosse esse outro tema. Por exemplo, se eu estou escrevendo ali violência contra os animais, mas eu queria que fosse violência no trânsito. Aí vai lá escrevendo, como senão você já está lá no trânsito já. O animal passa na rua, o carro bate e você já está em outro caminho. Então o aluno, às vezes, ele quer adivinhar, ele quer fazer isso aí, então fuga do tema é um grande problema. A outra questão é não obediência ao tipo dissertativo argumentativo.
né? Nós temos esses problemas. Às vezes eu pego redações, inclusive, redações que alcançaram nota inferior ao esperado, né? Acima de 700, dependendo do curso que você quer. De alunos que, infelizmente, talvez não tiveram uma estrutura e ainda lembra da narrativa, escreve cartas, escreve outras coisas assim. Então, a não obediência do texto dissertativo você acaba zerando também. Texto menor do que 7 linhas. Às vezes eu escrevi ali, né? Um bilhete. Eu costumo brincar muito com meus alunos da exatas. Os meus alunos da exatas falam, professor, precisa rodear, falar argumento, colocar filme, por que eu não posso ser mais direto? Né? Falar isso, eu tenho um problema, resolva dessa forma, mas não. Você precisa argumentar, você precisa fazer a dissertação. E a gente fala que a dissertação argumentativa é um ensaio para a universidade, né? Às vezes eles não querem escrever em 30 linhas. Quantas páginas eles vão escrever depois? Então aquelas 30 linhas ali defenderam a tese, defenderam argumentos, não é só no Enem não, tá, meu aluno? Você vai utilizar isso. Vai ser aprimorado, né? Toda a sua carreira acadêmica, né? Tudo aquilo que você, na pós, no doutorado, em tudo, você vai trabalhar muito com isso aí. Então tem que tomar muito cuidado. E outra, nós temos hoje, a gente até conversa sobre riscar ou não riscar Bíblia, às vezes está riscando aqui, gosto de fazer um desenho quando eu estou fazendo uma prova, mas na prova de redação, qualquer desenho, você está ali, você fez um sol, você é eliminado. Qualquer marca ali, como se para o corretor é como se o aluno estivesse marcando, olha, essa prova é minha. Então, para, né, a critério de segurança, você é eliminado. Então, desenhos, assinaturas, coisas assim, eles não podem acontecer. Por isso que a gente fala assim, no livro eu nunca vi tratando muito isso em livros didáticos. Eu vejo muito no manual. Por isso eu reitero para os alunos utilizar isso aí, que o INEP é muito, né, enfático sobre isso. Ah, mas eu fiz um desenho tão bonito, né? Eu vi um aluno que a redação era sobre a questão da informática, coisa que ele fez um desenho de um computador, achei tão bonito, por que não valorizou a arte? Mas ele foi penalizado, ele teve a sua redação zerada quanto a isso aí. É muito comum também, aproveitando esse período, que questões de informações antigas, que fulano usou uma receita de miojo, que usou alguma coisa, aquela época e não foi zerado, tirou os 600 pontos. Como a irmã Késia disse, teve mudanças naquele período, não tinha nenhum critério na competência que iria zerar o aluno. Como isso foi muito para a internet, ele foi lá e agora sim, qualquer parte desconecta do seu texto vai ter a sua redação zerada. E começou a partir daí, dessas informações, começaram, fulano escreveu alguma coisa e tirou 600, ou fulano colocou uma receita assim e conseguiu tirar 600. Então o INEP ele vai observando isso, ele vai aprimorando as suas correções. Então o aluno precisa tomar muito cuidado quanto a isso. Às vezes a gente tem um costume de tudo que escreve, você coloca lá, você faz a sua assinatura. Se possivelmente você fazer isso aí, você vai ser eliminado. Então não funciona para o Enem, né? Não funciona. Bom, então a respeito também de preparação para a escrita da redação, também temos a contribuição do professor Marcos Ferreira. Nós vamos assistir agora direto de Santa Catarina, esse nosso querido professor que é pastor, com orientações preciosas para os nossos jovens. Vamos ouvi-lo. A paz do Senhor Jesus, irmãos, nós estamos aqui alegres em poder contribuir com você que está nos ouvindo, que está vendo aqui essa programação sobre redação do Enem. E nós vamos dar aqui algumas dicas, né, importantes para você sobre a escrita para o Enem. Nós sabemos que, além da base de português, é importante você ter uma base na atualidade, sobre desastres naturais, sobre ciência da natureza, sobre ciências humanas, sobre acessibilidade, política, você ter uma boa base argumentativa. É interessante você ter a argumentação para que, quando você for desenvolver a sua escrita, ela seja bem fundamentada, né? E nós temos aqui no nosso canal grande número de informação, tanto no grupo de acessibilidade, né, que trabalha bastante questões relativas ao autismo, deficiência intelectual, né, no grupo de ciência e fé, que trabalha bastante atualidades. Então, você pegar todo esse material, né, e se apropriar desse material e vai te dar ali uma base, né, teórica, né, uma fundamentação para que você desenvolva ali a sua redação, né, e todo ali o seu desenvolvimento, você consiga ali
desenvolver uma boa escrita, né, com a base atual. Amém? A paz do Senhor Jesus. Pastor Marcos, nós agradecemos pelas preciosas orientações para os nossos jovens e nós vamos mais uma vez perguntar para o Erle com orientações importantes quanto à estrutura de uma redação nota 1000 para o Enem. Mas nós queremos saber qual recado você tem, Erle, como professor há tantos anos nessa prática, para os nossos jovens sobre as recomendações para ele conseguir fazer uma boa redação neste ano em especial. Primeiramente, a gente fala da questão da leitura. Aí, às vezes, fala, você lê o quê? Vai ler a Bíblia, vai ler seu livro, vai ler. Tem que ler. O aluno, ele precisa praticar a leitura. Ele não vai achar que ali, naquele dia da prova, ele sem conhecimento nenhum de mundo, sem conhecimento nenhum de conteúdo, ele vai conseguir fazer isso. Então, a prática da leitura é algo primordial na vida do estudante. Ele precisa ler. Às vezes a gente está lendo ali, rede social, mas passa tão rápido. Eu falo que com essa questão de você conseguir adiantar o áudio, adiantar alguma coisa de um vídeo, mas a leitura não tem como. A leitura precisa ter um momento ali da sua vida. Hoje eu vou estudar isso. Eu gosto muito de receber o trabalho que o Ciência e Fé tem feito, né, das perguntas da EBD, e alguns vocabulários, porque são estudantes, são professores, e é aquilo ali mesmo, que vocabulário. Eu estou participando das duas formas, eu estou aprendendo um vocabulário para utilizar em uma redação, estou aprendendo critérios bíblicos, né, para o meu aprendizado da palavra. Então, primordialmente, a primeira dica é o aluno ele praticar a leitura. A gente sabe que é um período que o pessoal gosta muito de ouvir, de ler, de ver outras coisas, mas para a redação, hoje, o método tradicional de ler, de você sentar ali, pegar um livro ou PDF de um livro, é interessante que ele faça. A outra questão é praticar a escrita. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu falo, a todo momento você pode escrever e pensar em redação. Você sai na rua, você vê um problema social. Você está dentro de um ônibus, você vê um problema social. Quantas vezes no seminário, quando começa a falar de guerras, quando começa a falar de poluições, fala que a nossa mente está ali na comunhão, mas você escarrece no tema. Como que eu posso utilizar essas informações? A gente sempre fala isso, como eu posso utilizar essas informações. Inclusive o pastor Marcos falou sobre a questão das aulas, né, do Ciência e Fé, como que eles trabalham atualidades. E às vezes a gente está, olha, eu vou faltar esses cenários que às vezes a mídia não está trabalhando. Da forma que eles estão trabalhando, né? Da forma que eles estão buscando ali. Também a informação. Quanto mais informação, óbvio que são informações coerentes para o vestibular. É interessante que o aluno busque. E a questão da praticar a escrita, ele precisa escrever. Aí não dá para ser no internetês, né? Porque com a escrita nas redes sociais, especialmente no WhatsApp, que é uma escrita muito informal, a gente abrevia, né? Incorre nesse erro de escrever de uma forma muito solta. Hoje eu conversava com os meus filhos, né? Ele falou assim, não, mãe, tem uma palavra que a gente abrevia assim. Aí ele comentou, né? É uma linguagem de internet. Eu falei, pois é, há estudos que mostram que essa é uma forma de regressão da linguagem, que quando a gente está aprendendo a escrever, nós fazemos mais ou menos dessa forma. Escolhemos a consoante ou a vogal, né? Fernanda, que é estudiosa da alfabetização, sabe melhor do que eu a esse respeito. Então, essa linguagem mais coloquial, quanto mais acostumados a gente estiver em investir nessa linguagem mais coloquial nas redes sociais, mais difícil também fica você transpor para um texto no momento da redação um formato, né, que exige a formalidade do nosso idioma, não é? Nós trabalhamos já na área da educação, acaba sendo mais fácil. A gente sabe que quando você vai dar aula para uma turma de 6º ano, é diferente a linguagem que você vai utilizar quando você vai dar uma aula para uma universidade e quando você vai dar um seminário, é totalmente diferente. Mas o aluno ainda ele não tem esse trabalho, ele não consegue fazer isso. Então, se ele fica muito ali, eu falar, mas eu estou mandando uma mensagem, sim, mas comece a melhorar o seu vocabulário. Por quê? Não quer usar vírgula, não é? No WhatsApp você não usa vírgula, você não tem preocupação. Hoje você manda áudio, né? A pessoa gosta de mandar muito áudio. Mas é interessante você realizar a escrita a todo momento. Eu vi um trabalho de um grupo de jovens na região da Serra, eles estavam auxiliando aos idosos na questão das participações da EBD. E era muito interessante que os idosos eles escreviam das formas, né,
alguns com algumas dificuldades, e os jovens faziam a reescrita. O fato de você fazer a reescrita, até mesmo de algo que não é para o Enem, mas você está trabalhando a escrita. E dá trabalho, né? Até ali jovens participam, né? Às vezes para anotar um dom, o irmão que teve um dom tem mais uma dificuldade na questão da anotação, você tem uma facilidade, você também trabalha a escrita. Então, a oportunidade de escrever na igreja, fora, você tem muita. Então a gente fala assim, precisa escrever e principalmente, um grande erro do aluno é não realizar a reescrita. Eu falo o seguinte, eu reitero a matemática, eu tenho um probleminha com a matemática. A gente fala o seguinte, quando o professor de matemática fala que o valor é X, você vai estudar até, ou vai fazer aquela conta até dar o valor X. A redação ela precisa ser a mesma coisa. Se porventura o professor fez a sua correção, ele corrigiu o seu texto, entregou, você precisa fazer a reescrita. Ela é mais importante que a escrita, porque ali você sabe que você errou. Ah, mas eu já sei. Então agora conserta. Ah, mas eu não tenho ninguém, professor, eu não tenho ninguém para corrigir, eu não tenho coisa. Troca entre os amigos, entre alunos. Às vezes na sua escola o professor tem, dá conta de tanta demanda que ele não consegue corrigir. Pega, às vezes a pessoa da sua igreja que fez a faculdade, dá uma olhada nessa redação aqui para mim. E ele vai lá, ele vai corrigir, vai falar, olha, eu mudaria isso aqui e você vai aprendendo. Então escrever, realizar a reescrita é algo necessário na vida do aluno. Principalmente ler a proposta. Às vezes nós temos a proposta ali, lembrando que para quem nunca fez a redação, para quem nunca fez a prova do Enem, ele não te dá um tema solto. Não, tem um tema, não, ele vai ter ali o texto de apoio, aquele texto vai te auxiliar, aquele texto ali vai trazer informações da atualidade para que você compreenda o que a proposta está querendo. Ele te dá um caminho a você percorrer. E você tem uma referência, né? Uma referência, você precisa seguir aquela referência. Eu não posso chegar lá com algo pronto e vou fazer daquele jeito e acabou e deixar aquilo de lado. Eu preciso seguir aquilo ali. E principalmente, a gente sempre fala isso, né? Eu sempre falo isso com os jovens, não tem como hoje, né? Não é aceitável você falar, olha, vou distanciar de seminários, vou distanciar da igreja porque eu vou estudar. Porque nunca se falou tanto em atualidades como tem falado na igreja hoje. Tanto em questões, né? Tanto para nós, professores, para nós, alunos. Então, a redação está ali. Eu vejo redação, o grupo de acessibilidade. Nós tivemos a redação sobre os surdos no Brasil. Se hoje esse tema caísse para qualquer jovem da Igreja Cristã Maranata, ele saberia perfeitamente como discorrer, como Vive fazer. isso, né? Está minimamente atento ao que acontece na igreja, Então, consegue desenvolver. Ele tem essa gama de informação boa. Então, o aluno ele precisa a todo momento dar conta disso aí. E nós sempre falamos, escrever e ler. Escrita e a leitura constante é a melhor solução para o aluno. Bom, esse é um programa que está ensinando a todos nós. Todos nós temos um pouco a aprender sobre um modo de valorizar a nossa escrita, a nossa linguagem, como o Erlen colocou, na sociedade, a cidade educa, a igreja educa, não é só a escola, mas nós podemos estar mais atentos aos nossos modos de escrita, não só os jovens que farão a redação do Enem. Não é verdade, Fernanda? Nós já queremos agradecer aqui ao nosso querido irmão Erlen por essas orientações tão preciosas que alegram aqui o nosso programa. Ele sempre muito animado e tenho certeza que os jovens e as famílias também serão tão abençoados quanto nós fomos. Parabéns pela dedicação aos nossos adolescentes, aos nossos jovens e muito obrigada por essas contribuições, por esses esclarecimentos. Eu não conhecia esse material do INEP, eu acho que tudo aqui foi muito importante para nós. Já vamos nos despedindo, mas você não fique triste porque nós temos mais um programa a esse respeito, mas nós já vamos terminando este por aqui. Já me despeço da Fernanda, paz do Senhor. Paz do Senhor, Kézia. Paz do Senhor, Erlen. Pode ser, ó. Até a próxima semana e você fique conosco por aqui. E nós queremos ainda dizer aos nossos jovens, você tem um sonho, então invista nesse sonho e não desista. O Senhor é poderoso para mudar todo e qualquer cenário. E a redação, você também será bem-sucedido. E se você gostou deste episódio, compartilhe, curta e permaneça conosco. Também converse, escreva lá no nosso Instagram
icm.organização e método sobre como tem sido o desafio de fazer uma redação nota 1000 na sua família. Irmãos, que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.